pela Copa do Brasil, pela quarta fase, que são 5 mata-matas. Os 5 classificados agora vão se juntar aos 11 pré-classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavas de final compostas pelos 8 que estavam classificados para a Libertadores do ano passado para este, mais o campeão da Copa Verde, o Cuiabá, o campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza, mais o campeão da Série B, o Bragantino, enfim, com mais esses 5 classificados. O último jogo foi ontem com o Atlético Goianiense e Fluminense. O Fluminense já ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 1-0. Não vou dizer injustamente, mas foi num gol contra. O jogo estava bem difícil para o Fluminense. Eu estava assistindo a partida e estava se encaminhando para um empate quando aconteceu. O Fluminense achou essa vitória. Foi para Goiânia ontem e a equipe do Atlético Goianiense, numa falha do Muriel, que é o irmão do goleiro Alisson lá, um dos maiores goleiros do mundo, mas que também vem fazendo bons jogos pelo Fluminense, falhou feio no primeiro gol. E o Chico, que inclusive já jogou aqui no Águia Negra, já jogou no futebol do Mato Grosso do Sul, fez o empate 1-1. Muito bem. Feito o empate, o Fluminense fez o empate no jogo agregado, né? Mas o 1-0 no jogo de ontem. No fim do primeiro tempo, de cabeça o Fluminense empatou 1-1. Aos 33 do segundo tempo, o Muriel voltou a... Não foi uma falha tão grotesca como a primeira, mas o camarada chutou de fora da área e ele acabou devolvendo para o meio da área, né? Meio uma posição difícil, complicada, e acabou o Atlético fazendo 2-1, que levaria para os pênaltis. E você não tem o lance do terceiro gol, né? E aos 47 do segundo tempo, o Atlético Goianiense fez uma jogada de fundo nas costas, provavelmente do menino que joga ali. E esse é um problema. Hoje os meias abertos, os antigos pontas, ele tem que acompanhar os laterais até o final. E alguns têm dificuldade de marcação. O jogador brasileiro às vezes tem muita dificuldade de ser completo. E o menino do Fluminense, ele tava aqui, ó, olhando a bola, e o cara passando nas costas dele. O jogador que é o marcador, ele sempre tem que estar na linha do camarada, para não ficar muito grande, por causa da linha do impedimento, mas quando o cara vai fazer o passe, ele tem que dar um passo atrás, porque se o cara sair de frente, ele sai com mais velocidade, tem que remediar. E o menino muito inocente, olhando a bola, recebeu nas costas, 3-1 Atlético Goianiense. O Atlético se classificou, o Fluminense ficou de fora. Ontem também tivemos pela Libertadores da América, Delfim 1, Santos 2. O Santos, praticamente classificado no seu grupo, venceu o Delfim no Uruguai por 2-1. E agora a gente tem para falar sobre o Campeonato Brasileiro e a gente fazer o tabelão aqui, eu, o Belchior e o Bruno. Quero lembrar que o Soares assinou com o Atlético de Madrid, muito vencedor no Barcelona nos últimos 6 anos. Lembrar que outros grandes centroavantes que foram para o Barcelona não tiveram o mesmo sucesso do Soares. O Henry, quando foi, o francês não teve o mesmo sucesso. O Ibrahimovic não teve o mesmo sucesso. O Soares foi muito vitorioso lá, mas depois da derrota de 8-2 para o Bayern de Munique, não estava mais nos planos do Barcelona. Vamos lá para os jogos do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a 12ª rodada começou na quarta-feira com Sport 1, Corinthians 0. Amanhã, Atlético e Bahia, às 6 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. Bruno. Olá, Jandaia e todos aqui da TV Sobrinho. Atlético Paranaense e Bahia. Eu vou... Olha, um jogo complicado, mas o Atlético está se reabilitando pouco a pouco. Eu vou de Atlético. Eu vou de Bahia. Você, Belchior? Vou de Atlético. Amanhã, Inter e São Paulo. Eu quero lembrar que semana que vem tem jogo pela Libertadores. Então muitas equipes podem meio já ir com time misto, dosar nesse final de semana. Caso de Inter e São Paulo. Inter e São Paulo. Com você, Bruno? Colorado. Eu, pra ir com o coração, vou jogar empate. Mas dizer que eu tô confiante, não tô não. São Paulo. Muito bem, Belchior. Atlético Mineiro e Grêmio também amanhã, mas jogo às 8 da noite. Atlético Mineiro e Grêmio. Rapaz, o Grêmio deu uma melhoradinha, mas o Galo Mineiro não tá na Libertadores, né? Eu vou de Galo. Eu vou de Atlético Mineiro também. Grêmio. Principalmente por essa razão de o Grêmio, que joga na próxima terça, salvo engano,
sempre preserva atletas e tal, já é uma característica do tricolor gaúcho. No domingo às 10 da manhã, Vasco e Bragantino. Olha, jogo difícil. E pra alegria do meu amigo Thiago, eu vou jogar de Vasco, mas eu tô achando que o Bragantino não perde lá não. Mas vou jogar de Vasco. Perde sim. O Vasco vai ganhar. Bragantino. Palmeiras e Flamengo. Esse jogo tá envolto com muita polêmica, porque o Flamengo tem mais de 10 atletas pedindo pra adiar essa partida, a CBF não quer adiar, enfim. Palmeiras e Flamengo, eu vou de Palmeiras. Com todos esses desfalques, eu vou de Palmeiras. Então eu vou de empate. Vou de Palmeiras. Jogo amanhã às 15 horas, domingo às 15 horas. No domingo também, mas às 5h15, Ceará e Goiás. Eu vou de Ceará. Pera aí, tô marcando aqui Palmeiras e Flamengo. Jandai e Belchior foram de Palmeiras, eu fui de empate. O próximo jogo é? Ceará e Goiás. Eu vou de Ceará. Vou de Goiás. Ah, Belchior, se mata sozinho. Eu vou de Ceará. Eu não vou ser Rei Leão, não. Atlético Goianiense e Botafogo, domingo às 5h15. Olha, duas equipes que eu tenho carinho. Eu vou de empate. Atlético Goianiense. Fogão. Santos e Fortaleza no domingo às 7h30 da noite. Rapaz do céu, que jogo complicado, hein? É o mito, né? Santos e Fortaleza, complicado. Santos. Eu vou de Santos. Eu vou de Fortaleza, do Rogério Ceni. Caraca, mas ó, o Santos sofreu pra vencer o Delfim, mas é em casa, né? Fortaleza com uma baita equipe, se defende muito bem. Eu vou de Santos, mesmo assim. Você vai de? Eu vou de Santos. Fortaleza aqui. Na segunda-feira, a 12ª rodada será encerrada com Fluminense e Curitiba. 7 da noite, Fluminense e Curitiba. Coxa? Isso. O Fluminense tá morto em tudo, né? Já era, tá com a corda no pescoço. Vou de Fluminense. Eu vou de Fluminense Empate. também. E você vai de empate. Lembrando que o Águia Negra joga no final de semana, joga no sábado, pela segunda rodada do seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série D. Belchior, o Jandaia, num determinado momento do programa, levantou a sua anotação e não conseguia entender a própria letra. Fala sério! Bom final de semana, a gente volta na segunda. Falou em postes! Você está falando em Compostes, empresa especializada em produções de barracões, produção em pilares, muretas, eitões com fabricação própria, localizada às margens da rodovia 163, ao lado da Polícia Militar Ambiental. Passando em Mundo Novo, visite a Compostes. A TV Sobrinho MS apresentou Fala Sério.